assim: e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levado morto, minha filha Lucina. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Aleluia! E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Aleluia, glória a Deus. Queridos, aqui no capítulo 20 de Atos, nós encontramos Paulo. Ele estava aqui na Macedônia e na Grécia, e em Troade. E ele discursou também para os Efésios, era a viagem missionária dele. E aqui então, quando ele estava em Troade, ele reuniu seus discípulos para fazer a Santa Ceia, para alimentar, para partir o pão, porque ele ia viajar no dia seguinte. E então, um certo jovem chamado Eutico, no momento que Paulo discursava, no momento que ele pregava, entregava a sua palavra, seu sermão, esse jovem, ele estava na janela assistindo, e ele foi tomado por um sono, diz a Bíblia, profundo, e caiu. A Bíblia não entra em detalhes o que levou ele a dormir. Se ele estava cansado fisicamente, ou se era por causa simplesmente do discurso ser longo. Aqui até diz assim, ó, lhe sobreveio, ó, ele foi tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Deus abençoe, Kleber e Débora, meus filhos, meu genro, um beijão para vocês. Então, amados, esse jovem Eutico, ele foi tomado de um sono profundo e ele caiu então do terceiro andar e ele morreu. Não se sabe se ele adormeceu porque ele estava cansado fisicamente, porque quantas pessoas que às vezes vão para a igreja cansada fisicamente e dormem e pegam no sono, ou se foi por causa do desinteresse na palavra, porque isso muitas vezes acontece. Tem gente que às vezes ele chega na igreja, ele vem do trabalho, ele está tão cansado fisicamente que ele dorme. Ou então, às vezes, irmã Terezinha de Luca, ele dorme porque às vezes ele não tem interesse na mensagem, certo? Então, enquanto algumas pessoas dormem por cansaço físico, existe também aqueles que dormem por ter um desinteresse na palavra de Deus. Então, basta o pastor começar a pregar, ele se relaxa e dorme. Agora, o interessante é que isso não acontece no momento em que as orações são realizadas. Você pode ver, na hora da oração ninguém dorme, na hora do louvor, na hora da pregação o pessoal dorme. Então a parte principal do culto é quando nos desligamos de tudo para ouvirmos a palavra de Deus. Veja bem, o louvor ele é importantíssimo num culto. Você está adorando a Deus. A oração, você receber a oração, a imposição é fenomenal, é importantíssimo. Mas o momento que Deus fala com você é exatamente no momento da palavra, da pregação. E eu quero dizer para você que o diabo, ele sabe disso. E é por esse motivo que Satanás trabalha
para impedir que a semente caia em boa terra. Ou seja, Satanás, o alvo dele é impedir que a boa semente, a palavra de Deus, caia no seu coração. Porque quando a semente cai na boa terra, ela vai dar fruto. Quando a semente, a palavra de Deus, cai no teu coração, vai haver frutos. A área da sua vida que você precisar de frutos, vai haver. Pode ter certeza disso. Porque quando você está ouvindo a palavra de Deus, é o momento que o seu coração está quebrantado. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus com o coração dela quebrantado, você pode ter certeza, vai ter fruto. Aquela palavra que você está ouvindo vai ter fruto. Então, às vezes o sono não é físico, mas é espiritual. Tá? Eu já orei para uma pessoa que ela falou, pastor, não sei porque toda vez que eu me ajoelho para orar, vem o sono. Então tem que ter cuidado. O sono ele pode ser físico, sim, mas muitas vezes pode ser uma ação maligna para que você não ouça a palavra, para que você não ore, para que você não concentre. Então, dessa forma, quando as pessoas são dominadas por ele, não conseguem prestar atenção em nada do que é ensinado. Ela entra ali e sai sem ouvir nada. Então, aparentemente, estão ouvindo, mas os pensamentos estão bem distantes. Se elas não despertarem desse sono, poderão cair e morrer espiritualmente. Ele pegou no sono, caiu e morreu. Às vezes, se a pessoa vai na igreja, se ela não receber a palavra, com o tempo ela vai morrer espiritualmente. Então, o que aconteceu? Paulo ressuscitou aquele moço, voltou e ainda continuou a falar para eles longamente, ou seja, após a ressurreição do Eutico, que aconteceu em Atos 20, versículo 10, aí então Paulo celebrou a Santa Ceia e Paulo continuou sua pregação, gente, até o amanhecer. Você já pensou também o que é isso? Não era brincadeira ouvir Paulo, não, hein? Ele começou à noite e pregou até amanhecer. Eu tenho visto esses dias aí um vídeo de um pregador, que até meu genro Kleber que me encomendou. Eu tenho ouvido ele, mas eu levo, às vezes tem pregação dele que eu levo uma semana para ouvir. O homem, ele pregava no mínimo 3 horas. 3 horas, 4, 5, 6 horas. Tem uma pregação dele de 6 horas que eu não ouvi ainda. E eu falava, não, e era direto, começava o culto, ele começava a falar, pá. Falei, gente, mas esse homem aí, ele viveu lá no século passado também, né? Ele viveu lá no século passado também, em 1900 e tanto. O que hoje, certo, amados? Mas então vamos orar? Eu agradeço a Deus, né, por você estar aí. Paulo tinha esse compromisso, ele fazia isso porque era o compromisso dele, ele tinha que viajar, ele tinha que aproveitar a oportunidade. Naquele tempo também aquele detalhe, né? Não tinha celular, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha cinema, não tinha shopping. A alegria do povo era ouvir a palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você que mesmo com celular, televisão, shopping, Copa do Mundo, que você não perca o interesse de ouvir a palavra de Deus. Eu sei que às vezes você trabalha muito, tem aqueles que chegam do lar, chega do trabalho, aí em casa vai trabalhar, mas por mais que você esteja ocupado, ocupada, pare sempre um momento para ouvir a palavra de Deus. É por isso que eu tenho feito essa live desde o início às 5 horas, porque eu sei que muitas pessoas depois começam a trabalhar e só vai parar na hora de deitar. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por aqueles que estão nessa live de hoje. Muito obrigado, Senhor, por todo esse povo que está nos assistindo. Abençoa cada um. Meu Deus, é um momento que eles tiraram para ouvir a tua voz. Senhor, eu sei que é cedo, mas eu sei que muitos, terminando essa palavra, alguns vão viajar, outros vão ter que sair, outros já vão sair para trabalhar. E é por isso que nós temos feito esse horário. Eu te agradeço por aqueles que tenham parado para assistir. Senhor,
mas essa palavra depois ela vai estar no Face, no canal, e eu tenho certeza que outras pessoas vão ouvir. Pai, nós vimos hoje esse milagre que Paulo operou. Aquele jovem ouvia a palavra, pegou no sono, caiu, duro, morreu, Paulo ressuscitou. Senhor, nós sabemos que muitas pessoas, quando querem ouvir a tua palavra, surgem N situações para impedi-la. Às vezes é uma criança que chora, às vezes é alguém que chama, às vezes é o telefone que toca, às vezes é o cansaço físico, cansaço mental, e enfim, são muitas as coisas para tirar a atenção. Mas que a tua bênção vem, assim como veio sobre aquele grupo de pessoas. Eles puderam presenciar um milagre, o Senhor agindo. Assim como hoje, eu tenho certeza que todos aqueles que têm parado para ouvir a tua voz, a tua palavra, o milagre vai vir, o milagre vai alcançá-los. Meu Deus, o Senhor sabe o milagre que esse homem precisa, o Senhor sabe o milagre que essa mulher precisa. Que esse milagre o alcance nessa manhã, em nome de Jesus. Pode beber a água. Assim como a ciência ensina que essa água em jejum limpa teu estômago, limpa toda a sujeira que foi produzida à noite, que no mundo emocional, no mundo espiritual, que toda a sujeira lançada pelo diabo também caia por terra em nome de Jesus. Amém? Queridos, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e sempre. Um beijo no seu coração, compartilhe essa palavra.